Teu sorriso, presença que eu preciso pra viver feliz. Se hoje eu existo, é porque eu não resisto, quero te adorar. Só contigo é possível viver o impossível, estando diante do teu altar. Vem, meu Jesus Cristo, vem que eu preciso te adorar. Hoje eu nem preciso de nenhum motivo pra viver feliz. A tua alegria é o que me dá forças para prosseguir. Deus dos impossíveis, dias tão incríveis, eu vivo desde que te conheci. Fala, Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, quero te ouvir. Deus dos impossíveis, dias tão incríveis, eu vivo desde que te conheci. Fala, Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, quero te ouvir. Vem, meu Jesus Cristo, fala, meu Senhor, estou aqui. Que a graça e a paz do Todo-Poderoso esteja com você. Mais uma reunião do Cordão diretamente de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. O dia hoje é 24 de julho, o ano 2019 depois de Cristo. Estamos aqui reunidos como corpo, como igreja, e existe um propósito nesse encontro. Qual é, irmão Jair? Congregar. Mas congregar não tem que ser na igreja? Também. Mas o que é congregar? É se encontrar em Cristo Jesus, porque aí nós somos corpo de Cristo, igreja, pedras vivas. E contra as pedras vivas, contra a igreja do Senhor, não prevalece nenhum mal. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, assim diz o Senhor Jesus. Amém? Alguém por aí já no Facebook, antes de a gente fazer as devidas apresentações? Pastora Denise Jordão. Sim. Oh, devagarzinho o pessoal vem chegando. Clélia Oliveira. Aleluia. Telmo Carvalho. O Andrei Ferreira. Eu disse, estou aqui, meu amigo. Amém, varão. Entrou logo no começo. Oh, glória. Aleluia. Adriana Nunes Alves. Coisa linda. Derli das Neves. Maricleia Santos Matos. Denis Silva. Gilberto Martins está dando glória a Jesus. Deus abençoe, meus amigos. Amém, varão. Eis-me aqui. Aleluia. Por enquanto é só. Dá um close nesse gauchinho tomando chimarrão. Não perca, Brasil. O mascote do cordão tomando chimarrão. Não é simulação, é verdade. Estou falando de coração. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Você está entendendo o que é a alegria do Senhor, irmão? Numa reunião louvando a Cristo? Todo mundo aqui é alegre porque Jesus está presente. Amém? As devidas apresentações para quem já se faz presente aqui, começando pela nossa irmã, que daqui a pouquinho vai trazer também uma mensagem, vai se apresentando.
Cada um de vocês. Boa noite, a paz de Cristo, meu nome é Adriana. A paz, Andréia. A paz, Bomar. A paz, Batatinha. Eu esqueci do meu nome, como é que é? Pastor Jairo Leandro. Pastor André. Boa noite, meu nome é Romeu Davizinho. Davi. Um pouquinho mais abaixo Não, também, Davi, quem é Davi. nosso guardião, como é que tá aí, Davi? Tá bonitinho, tomou banho hoje. O Thor. Irmão pastor Salvador com uma gripe terrível. Com esse tempo doido que tá aqui, irmãos, é tosse, espirro. Tá difícil, mas Deus tem dado graça. Ele manda uma saudação para todos vocês, não pôde comparecer hoje. Mas é certo que na próxima reunião, com a graça de Deus, estaremos todos juntos aqui no cordão, louvando e bendizendo ao Senhor, amém? Mais alguém por aí, Dedé? A pastora Denise, claro, tem que dar sua saudação. E apareceu na lente, para não achar que você é uma pessoa virtual, uma voz do Google. Eu só dou uma leve espiadinha. Paz. Amém? Glória a Deus. É o pastor Marco e Ana Neves. E os nossos irmãos Samuel, Suelen. Como eu não sei se é o Samuel ou é Suelen, ou é Samuel e Suelen, então a gente dá a paz para todos. Samuel, Suelen, Jonathan, Glória a Deus. Natan e o Joaquim. Povo abençoado, né? Povo abençoado. E a nossa irmã Ivanice, que acabou de chegar. Glória a Deus. Um beijão também no nosso IDS, que certamente também está junto ali. Pastor Neves, estamos aguardando também sua visita. Pastor Gilberto Martins, pode comparecer aqui também no cordão. Não paga nada, pastor. Depois também, se precisar a gente mandar passagem aérea, o irmão Menino deve estar que a gente manda. Xodozinho também está por aí. Se a gente precisar mandar uma passagem aérea para os irmãozinhos até aí, o cordão dá um jeito. Jesus proverá a passagem aérea. A pessoa vem lá de Alvorada, né? A passagem. Glória a Deus. Amém. É por isso que a gente agradece a Jesus por tudo. Jesus, ele tem feito tanta coisa na nossa vida. Eu gravei esse hino justamente por isso. Um dia eu conheci um Deus, não mais de ouvir falar. Esse Deus me visitou num dia mau e veio me ajudar. Nas trevas enxerguei a luz, e então ouvi a sua voz. E ele me disse: meu nome é Jesus, eu vim pra te salvar. O homem pode até pensar que só um outro homem pode lhe ajudar, mas só Jesus pode salvar a tua vida, te curar, te prosperar. Ele conhece o teu coração, teus sonhos, teus desejos, tuas necessidades. Ele só quer ser o primeiro em tua vida pra tornar realidade. Obrigado, Jesus, por me separar das pessoas que eu pensava que me amavam e só souberam me acusar. Obrigado, Jesus, por me ensinar a caminhar na tua força e depender de ti pra tudo realizar. O homem pode até pensar que só um outro homem pode lhe ajudar, mas só Jesus pode salvar a tua vida, te curar, te prosperar. Ele conhece o teu coração, teus sonhos, teus desejos, tuas necessidades. Ele só quer ser o primeiro em tua vida pra tornar realidade. Obrigado, Jesus, por me separar das pessoas que eu pensava que me amavam e só souberam me acusar. Obrigado, Jesus, por me ensinar a caminhar na tua força e a depender de ti pra tudo realizar. Obrigado, Jesus. Jesus.
separar das pessoas que eu pensava que me amavam e só souberam me acusar. Obrigado, Jesus, por me ensinar a caminhar na tua força e a depender de ti pra tudo realizar. Obrigado, Jesus. Alguns recadinhos e mais alguns irmãos que chegaram aqui. A Ivanista mandando a paz do Senhor Jesus a todos do C3D. Amém. O Augusto Souza está botando Deus abençoe aí o culto em casa. Aí, irmão, peço bênçãos, orações para minha família. Amém. Daqui a pouco a gente vai estar orando pela família do Xodó. Irmão muito querido. Xodó está convidado, Xodó. Xodó podia trazer um carrão daqueles, né? Que bateria montar aqui na sala é pequeno aqui, mas um carro. É carrão que fala? Carrão. Fazer um carrão conosco, mano. Nossa, vai ser uma bênção, mano. Deus põe no teu coração isso aí, se testificar, trazer um carrão para fazer a próxima reunião com cordão de carrão. Gelson Parisotto. Ô, meu irmão, lá do Paraná, que tá no Paraná, né? Joinville? Não, Santa Catarina. Acho que é Joinville, né? É Santa Catarina. O pastor Marcos está botando glória a Deus, que maravilha este trabalho. Amém, irmão. Edileuza Santana, o nosso irmão Israel Silva, Nilza Moraes, coisa linda. Sandro Vinck. O Israel está dizendo, ô glória, a paz do Senhor Jesus, obrigado Jesus. E a irmã Nilza, glória a Deus, ele habita no meio do louvor. É verdade. Deus habita em meio aos louvores. Vamos já começar nas oportunidades. Temos aqui o nosso querido Abílio, podendo pegar o microfone já aí. Alcança para ele, Romar, essa cápsula de metal. Veja se está aberta aí, que tem um botãozinho. E dá lugar. Esperar um pouquinho a pastora dele chegar com a câmera. Pode te preparar já, tá ok? Tá. Pode trazer. Enquanto eu vou chegando ali, o irmão Sandro está botando graça e paz a todos os irmãos, na espera de receber minha bênção através deste culto. Em tempo, feliz aniversário, irmão Jairo. Obrigado, te amo irmão. em Cristo Jesus. Obrigado, querido. Para quem não sabe, o pastor Jairo fez aniversário no dia 22, segunda-feira. E para quem não sabe, antes de falar o nosso querido Abílio, a irmã Denise, a pastora Denise, estará fazendo amanhã. Beleza. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso tem sido uma constante da minha vida, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque só Ele tem me ajudado, eu só dependo dEle, tudo é para Ele. Então dou graças, porque Ele é muito bom. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, quando nós declaramos que Jesus é o nosso pastor e nós nos colocamos como ovelha e nos deixamos pastorear. Porque também não adianta a gente chegar e dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas você não tem nada de ovelha. Às vezes cheira bode, às vezes tem até um jeito de gambá, mas ovelha não. Lobo, né? Às vezes tem uns bichos meio esquisitos que entram no rebanho assim, né, irmãos? Mas quando nós nos colocamos como ovelha, a palavra do Senhor nos diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ouvem a minha voz. E obviamente atendem e obedecem aquilo que eu mando. Essa é a visão que o Evangelho nos ensina. Que Deus te conceda um novo coração essa noite. Um coração de adorador para Ele. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
tua paz do Senhor Jesus para todos os irmãos nesta reunião abençoada e permitida por Deus. Glória a Deus, irmão Jeremias. Tá vendo o friozinho que tá aqui no sul? Aqui tem uns gaúchos meio baianos também, de vez em quando. Dá um close pro compadre aí. Tem uns cabra macho aqui, metida macho aqui, camiseta, guasca. Não, mas não tá tanto assim. Meu Deus, essa é a diferença do crente de interior e do crente da capital, né? A gente é mais frouxo e tal. Mas também quando pega o fogo do Espírito Santo, né, meu Romário? Aí esquenta tudo. Aí que eu fora, né? Meu Deus do céu. Não, mas às vezes já tá quente. Tá quentinho já, graças a Deus. Ô, glória. É isso aí, mano. Fazendo frio aqui no sul, mudou a temperatura, muita chuva, gente, aqui na região sul. Você de São Paulo, de outros estados, não sei como é que tá aí pra cima. Também parece que tá chovendo, né? Também tá chovendo. É, tá chovendo também na Bahia, mas lá é calor, né? Lá quando fizer 20 graus, o povo Perde as contas. perde as contas, né? A cidade lá pra ser É complicado. Se fizer o frio que fez aqui de 0 grau, dizimou a população baiana. Arrebatamento chegou, Jesus voltou. Glória a Deus, irmão Jeremias. Abraço pra você na Bahia. Mas o irmão Jeremias disse que tá muito frio aqui na Bahia. Eu tô falando 20 graus pra dizer. Bota a temperatura aí, irmão Jeremias, pra gente saber quanto tá a temperatura na Bahia. Vamos pedir para Deus nos renovar as forças essa noite. Porque muitas vezes, irmãos, a gente sempre fala que Deus habita em mim aos louvores. E a gente vê Deus agindo nos louvores. A gente vê Deus agindo através da adoração. A gente depois vê sinais. Irmão, enquanto tocava aquele hino, eu senti algo diferente aqui. Algo me queimou, algo me renovou, algo me restaurou. Irmãos, não somos nós do cordão quem fazemos, é o Espírito Santo de Deus que encontrou liberdade em nossos corações de adoradores, e encontrando no seu, certamente Ele vai te renovar também essa noite. Renova, Deus.
Deus aqui. Quando eu cantava música secular, eu não sentia isso, não. A presença de Deus no meio do louvor, ela transforma, irmãos. Eu não conseguia falar uma palavra até hoje à tarde sem tossir. Eu estou aqui louvando esse Deus sem estar tossindo. Porque Deus, ele é fiel. Nós, todavia, embora muitas vezes assim escorreguemos na maionese, Ele, todavia, permanece fiel. E é isso que nos traz esperança de saber que esse Deus está sempre pronto para perdoar. E permitir que através do nosso arrependimento Ele possa nos restaurar, nos transformar, abrir a nossa cachola, que às vezes é tão dura, é tão religiosa, e impede de vivermos as promessas, irmãos. Levei 40 anos para entender esse mistério. 40 anos, irmãos. 40 anos de religião em religião, buscando Deus em tudo que era canto, irmão, e não achava. Parecia, mas não era. Tipo Denorex, lembra do Denorex? Parece, mas não é. Só parecia. Aí o dia que eu tentei tirar minha vida ali em São Paulo, Ele se manifestou na sua plenitude, me queimou, me batizou com o Espírito Santo. Por incrível que pareça, depois daquele dia eu comecei a perder cabelo. Acho que queimou o couro, né? O fogo amontoei brasas vivas na minha cabeça. Como é que eu fiquei, irmãos? O que você está falando hoje à tarde? Mas tão feliz. Não gasto um centavo mais nem com a Imédia, nem com a Coleston. A Imédia da L'Oréal. Eu era quase sócio dela, toda semana tinha que retocar. Porque o cabelo branco ele fica meio espigado, né? Fica meio tipo porco espinho. E a vaidade pegava, irmão. Você não sabe o que é tu ir pra uma televisão, gravar um Raul Gil, gravar um Gugu. E aí tu chega lá no camarim, onde tem aquele festival de vaidade, acho que um amigo tá com um branquinho, aí começam a retocar e vão te constrangendo. E você vicia naquela porcaria, usando aquilo, porque senão você se acha feio. Aí depois que eu encontrei com Deus, irmão, aumentei alguns gramas, para não dizer quilos, né? Costumo dizer que eu tinha barriguinha de tanquinho, agora fazia academia, malhava. Hoje, uma barriguinha de máquina, de lavar roupa. Mas eu estou a cara do Pai, cada dia mais parecido com Ele. Porque não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Eis que as coisas velhas se passaram. E graças a Deus tudo se fez novo. É assim que Ele quer fazer com a tua vida. Você que está chegando aí na reunião do Cordão. Você que está nos assistindo ao vivo, que está convidado a entrar no nosso canal para assistir as outras reuniões. Vai vendo lá o que a gente já falou, o que a gente já fez, o que já aconteceu aqui. Começamos em cultos na garagem, irmãos. Bota lá cultos no plural. Cultos na garagem. Ali foi nosso discipulado, ali o Espírito Santo teve a misericórdia, a graça, a bondade de nos ensinar a começar um trabalho. E ainda estamos aprendendo, é claro. Ele é o nosso professor. E eu glorifico a Deus por isso, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus por isso. Nossa querida irmã Andréia Vielmo está preparada já com a espada na mão. A paz, irmãos. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: não estejeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Versículo 7. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então ali Paulo fala, não devemos ficar ansiosos pelas coisas, não devemos estar preocupados, porque aquilo que a gente pediu a Deus, aquilo que a gente colocou nas mãos dele, a gente não pode ficar tomando de volta e ficar duvidando, porque a nossa fé, ela é inabalável. Então no momento que eu coloco a minha petição para Deus, na presença de Deus, eu tenho que descansar. E aí, quando eu descanso em Deus, essa paz excede o entendimento, porque mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, eu entendo que está nas mãos de Deus, e Deus vai fazer aquilo que for melhor. Deus, ele pode tudo, ele é inexplicável, não há como explicar Deus. Então no momento que eu coloco ali, eu devo descansar e aí acreditar que o melhor será feito, porque Deus nunca nos abandonará. Deus sempre está ao nosso lado, a fim de que aquilo que seja a vontade dele prevaleça.
excede a compreensão, ou seja, não tenta entender. Excede o entendimento, está além daquilo que o olho viu, o ouvido ouviu, subiu ao coração. Quando Deus permite que nós passemos por tribulações, há um propósito nisso. Nada com Deus é por acaso. Esse encontro aqui não é acaso. Ele trabalha na circunstância, ele bota no coração das pessoas: vamos tomar um chimarrão com o Jairo. Eu vou atravessar a rua aqui, vou dar um pulinho no irmão Jairo, fica ele dia, já volto e tal. Eu vou aqui do lado ver o culto aqui e tal, vou lá, batatinha, pego, vou lá, você tá chato aqui em Alvorada, não tem o que fazer, vou lá direto. Não interessa como você processa no teu psique. Há algo muito mais profundo que a tua mente não capta. Não tenta entender Deus. Ele sabe a nossa pequenez, irmão. Ele nos criou. Ele que tem um manual. Ele sabe como é que funciona isso aqui e isso aqui. Só ele. Então, quando você se rende à grandeza desse Deus sem buscar entendê-lo, aí você comerá o melhor dessa terra. Aí a ansiedade vai ficar encabulada. A ansiedade vai emburrecer, porque ela não vai ter razão de ser. O próprio Espírito Santo vai falar contigo: por que tu está ansioso? Lembra daquela vez que aconteceu aquilo assim, como é que eu agi? Lembra quando tu estavas assim, 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 e começa a trazer à memória as coisas que nós passamos? É assim que acontece comigo, com o pastor André, com praticamente todos os irmãos que estão aqui, quando me narram de que depois das aflições vem aquela tipo tempestade, vem aquela bonança. E a mente da gente nunca é mais a mesma depois que passa por isso. Porque é nesse processo que ele vai formatando o nosso caráter. E nós vamos ficando cada vez mais parecido com ele. A imagem e semelhança do nosso Deus. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas pouquinho você vai entender. Ainda há uma confusão religiosa, eu sei. Vim de lá, irmãos, não se esqueçam disso. Foram 10 anos me submetendo não por julgo humano, não por escravidão ao mandamento de homem. O Espírito Santo me constrangeu. Fica aí. Aí vai ser a tua Jerusalém. Medita em Lucas 24, 49. Até que do alto eu derrame algo diferente sobre ti. Um poder, uma compreensão que a religião até agora não conseguiu fazer tu entender. Porque é algo que vem do meu espírito. Quando você começa a entender o mundo espiritual, não mais com a tua mente, mas com o teu coração, aí você consegue viver as promessas de Deus. Aí você não sabe nem o que está acontecendo, você só glorifica. É livramento. Quando há o luto, como agora recentemente perdi meu pai, há uma alegria de saber que há uma eternidade me aguardando para o reencontro. Aí você começa a entender a loucura de Paulo quando ele fala que morrer ou viver tudo é lucro. Você começa a descansar. E quando vem a opressão que você não está dando conta, irmão, disso aqui excedeu a minha capacidade. Aí Deus manda os vasos orar por nós. Os pequenininhos. Os batatinhos, os Vomaras, a Andréia. Minha esposa. Meu esteio. Os meus irmãos do cordão, pastor André, pastor Salvador. E você vai se sentindo igreja, você vai se compreendendo de igreja. Você vai entendendo que o motivo da reunião, por mais que nós nos alegremos, por mais que nós venhamos nos divertir nos encontros, a gente sabe que há algo sério nisso, que é a presença do Deus vivo. E aí você tem alegria em viver, alegria em adorar, alegria em esperar o tempo dele, seja no arrebatamento ou no teu falecimento, não interessa. O que importa é que nós viveremos com ele de eternidade em eternidade, glorificando para todos sempre, com louvores, com hino, com cânticos, porque lá vai cessar todo choro, lá vai cessar toda dor, lá vai cessar a pregação, só haverá adoração. Se eu começar a falar, não paro mais. Pastora Denise, mais alguém no Facebook? As pessoas que deram algumas espiadinhas aqui, o Fernando Fontes, a Márcia Busson lá da escola, Juliana Lima, Ana Luísa Lima, e quem está aqui, que ficou, acho que ouvindo atentamente, a filha foi a Rosiviel, ficou cuidando aqui a filha. Ó, que coisa linda! Essa é vir pelo ouvir, irmãos. Irmãos, várias vezes eu escuto e entendo alguma coisa, outras coisas eu não entendo. É assim? É bem assim. Porque a fé, ela vai sendo desenvolvida. É que nem aquela piadinha dos dois tomates. Essa piada na escola, eu estava no primário, acho que eu tinha a idade dela.
É mais ou menos a tua idade. É. Eles davam risada e se finavam de rir. O Tomatinho atravessou na rua e falou: olha o carro, aonde? E todo mundo ria, eu não entendia nada daquilo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Fui pra casa, eu entendi a história, eu prestei atenção, mas não entendi o sentido. Aí daqui a pouquinho, o que a gente riu tanto com 2 tomatinhos atravessando a rua? Aí imaginei a cena, irmãos. Aqueles desenhos animados, do tomatinho, um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Aí um olhou para um lado, olha o carro. Aí passou por cima dele, não deu tempo, pegou o outro também. Aonde? Morreu os 2 tomates. Quando eu entendi essa piada, cheguei a passar mal de tanto rir. Pela simplicidade, mas a ingenuidade da piada, a graça estava na ingenuidade, estava na pureza. E eu me alegrei quando entendi. Assim é a palavra de Deus. Você lê a Escritura, daqui a pouquinho é o próprio Deus falando contigo. É o WhatsApp celestial, é o Messenger do céu. Assim diz o Senhor, e você escuta: opa, é Deus falando, não é o profeta, ele é apenas um veículo, ele é apenas uma ponte. Aí a tua mente começa a entrar numa outra dimensão, irmãos. E aí começam a ser reveladas as bênçãos, coisas que estão ocultas no mundo espiritual, que até então não era descortinado para nós, porque as coisas espirituais não dá para entender com a mente, entenda isso. As coisas espirituais se discernem pelo Espírito, por isso que você tem que abrir o coração. E não são só bênçãos materiais, são bênçãos espirituais, irmãos. E é por isso que a gente fez esse hino, e Deus colocou no meu coração de dar um nome ao nosso CD, as bênçãos que são os tesouros escondidos. Confiar em ti, vivendo as tuas promessas. Entendi que bem do teu amor por mim, encontro a paz até no meio da guerra. Tua força me sustenta e me guia, ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar,
corações fala do teu amor. Nossa Carol agora com a oportunidade de trazer uma mensagem, daqui a pouquinho mais um abraço para o povo do Face. Boa noite, a paz de Cristo. Hoje eu vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Para a gente entender melhor essa palavra, um homem trabalhador estava trabalhando em meio ao seu trabalho e encontrou um tesouro. E ele ficou muito feliz, mas ele esbanjava alegria, transbordava uma imensa alegria. Então ele resolveu enterrar o tesouro de novo, voltou para casa muito alegre e foi lá e vendeu tudo que ele tinha. Depois ele foi e comprou o campo. A partir do momento que ele comprou o campo, ele teve posse do campo e ainda do tesouro. E agora Jesus quer te falar que muitas vezes o reino do céu é como um tesouro escondido, que muitas vezes algumas pessoas não veem, que às vezes elas não leem a palavra, às vezes elas não querem saudar o Senhor. E às vezes elas não veem, elas não procuram esse tesouro escondido. Mas quando a gente acha esse tesouro escondido, a gente fica muito alegre, a gente esbanja a felicidade. E eu tenho certeza que Jesus, quando a gente estiver com o céu com Ele, Ele vai nos mostrar as coisas que a gente não viu aqui na terra, e as coisas que, as bênçãos, Ele vai nos ensinar muita coisa ainda. Ele já está nos ensinando, e eu tenho certeza que Ele vai ensinar muita coisa no céu ainda. Então a paz do Senhor, uma boa noite. Irmãos, eu não falo nada, eu trago uma palavra. Aqui quem discipula é o Espírito Santo. Depois a gente vai aparando as arestas, porque como a própria palavra fala, nada é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. A visão do cordão de 3 dobras dá liberdade para Deus fazer aquilo que lhe apraz. Aqui nós não ensinamos Deus a ser Deus. Aqui nós pedimos para que Ele nos ensine a ser servos. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastora Denise, pessoal do Face. Antes, quando tu estavas falando, o irmão Jeremias colocou aqui: é de Deus esta palavra, pois eu estou querendo comprar um objeto e estou impaciente demais. Mas depois desta palavra estou entendendo que o tempo é de Deus. Enquanto a gente esteve decorrendo aqui, a Vanessa Fiorini passou por aqui, Fernanda Vargas, enquanto a Carol estava falando, a avó Valcir estava ouvindo, Valcir Halber, o Sandro Vink colocou aqui louvado seja Deus, na hora que a Carol estava lendo a palavra, Marco Antônio de Oliveira, e o Andrei está dizendo: estou aqui, meu amado irmão, continua aí, irmão. Vai que ele pensa que a gente não está vendo mais ele, mas ele está aqui. Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. E é por isso que a gente está aqui servindo a Ele, adorando Ele em espírito e em verdade. Eu ia fazer com playback, vou fazer ao vivo. Quando Deus me deu esse hino, Teu mover, é justamente um hino de cura. É um hino que eu já pude testificar ali em São Paulo, pessoas sendo curadas. Então, eu quero pedir a Deus agora, na simplicidade do Evangelho. A minha oração será a oração cantada agora, através do Teu mover, Senhor. Pessoas que durante a semana me procuraram pedindo oração pela cura de enfermidades. Eu apresento aqui o Gilberto, repreendo aquele câncer. Eu apresento aqui a Ironilda Dica, eu repreendo qualquer mal no pulmão, ela vai fazer um exame amanhã. Todas as pessoas com espírito de enfermidade e pessoas enfermas lá de São Paulo, cujos nomes o Senhor sabe, Deus, eu os apresentei, não preciso repetir.
São inúmeras pessoas que precisam. Pessoas aqui do Vale dos Sinos também que me pediram oração, famílias que necessitam de trabalho, não de emprego, mas de trabalho, para que não vos falte o pão de cada dia. Eu lanço sobre essas famílias agora a tua palavra de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de supri-las através de Jesus Cristo em todas as suas necessidades. Que essa palavra seja rema, que essa palavra seja uma oração, que essa palavra seja profética. E todos aqueles que já entenderam o mundo espiritual em te buscar em primeiro lugar, crendo que as demais coisas serão automaticamente acrescentadas, que já entraram no descanso do Senhor, através do teu mover, o Senhor manifesta a tua glória, a tua misericórdia, que elas possam receber agora da tua parte o teu mover em nome de Jesus. Coloque em minha boca um louvor para que eu possa te adorar. E enche com teu óleo me abençoa para que eu possa abençoar. Hoje te conheço de andar contigo, mas eu já vivi perdido sem um rumo em minha vida, só ouvir falar de ti. Derrama teu poder e muda a história dessas vidas, meu Senhor. E todo aquele que me ouvir receba teu mover neste louvor. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Coloque em minha boca um louvor para que eu possa te adorar. E enche com teu óleo me abençoa para que eu possa abençoar. Hoje te conheço de andar contigo, mas eu já vivi perdido sem um rumo em minha vida, só ouvi falar de ti. Derrama o coração, Senhor. Derrama o teu poder e tua história nessas vidas, meu Senhor. E todo aquele que me ouvir receba o teu mover neste louvor. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Viver todos os sonhos que o mundo me impediu de realizar. Coloque em minha boca um louvor pra que eu possa te adorar. Glória a Deus. Queria pedir agora para o pastor André fazer uma breve oração para que Deus abra os corações para a palavra que será ministrada.
ela fará diferença em muita gente que tem andado ansiosa procurando Deus, mas tudo que tem encontrado é religião, é sequestro, é manipulação, é extorsão, mas não encontra o Evangelho. Deus possa abrir a compreensão desse povo essa noite, para que ainda que eles estejam membrados ou congregando em algum grupo, seja ele institucional ou não, que ali possa se fazer presente a verdade, que possamos entrar em concordância, pastor André, porque tudo que é ligado na terra, em concordância, será ligado no céu e vai se cumprir em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus mais uma vez por esse culto, por esse encontro, essa reunião que Deus nos oportunou. Então vamos levar a nossa vida à presença do Senhor. Senhor nosso Deus, Tu me deu, Senhor, glórias a Deus, o poder e a autoridade para levar aqueles que estão lá pelo Facebook, nas suas casas, assistindo, Pai, esse culto. Que Tu entre agora em cada coração, Senhor, e faça com que as pessoas consigam, Senhor, entender aquilo que Tu vai falar para eles, Pai. Que o Senhor venha abrir os corações de cada um e derramar da Sua unção, da Sua graça, para que essas pessoas que às vezes estão inconformadas, Senhor Jesus, com situações que só Tu sabe. Mas eu creio que nesta noite o Senhor vai entrar com provisão e farão com que eles entendam esse pedido, Senhor, que através de mim vai até eles, Senhor. Faça com que eles compreendam, Senhor, o que o Senhor quer com essas pessoas, Pai. Faça, Senhor Jesus, a Tua vontade em cada um deles e que amanhã eles possam ser um testemunho vivo daquilo, Pai, que o Senhor falou através de uma simples oração, Senhor. E que o Seu nome seja glorificado da mesma forma também, Senhor Jesus. E desde já eu Te agradeço por essa oportunidade e que o Senhor abençoe a todos os lares na face desta terra. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu estava em consagração desde hoje cedo para buscar a essência daquilo que Deus queria que eu falasse essa noite. E como eu sempre digo para os irmãos, há momentos que durante a semana acontecem fatos, conversas, situações que Deus me entrega de bandeja a palavra, mas dessa vez foi um pouco diferente. Ele me deixou preso até os 45 minutos do segundo tempo, quase entrando em prorrogação, mas Deus me deu a palavra para hoje. Muitas palavras, pessoas têm me ligado, têm contado o que tem acontecido com suas vidas espirituais. Eu estou falando aqui de cristãos evangélicos, cristãos católicos, que estão se desiludindo com instituições, que estão totalmente confusos com o que tem acontecido em relação a buscar Deus, a adorá-lo em espírito e em verdade, mas não conseguem encontrar a presença desse Deus nessa liberdade na qual Paulo descreve aos Gálatas, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Gálatas 5:1 fala claramente sobre isso. E Deus me levava a uma reflexão muito profunda essa noite. Eu quero dar essa breve introdução para facilitar a compreensão daqueles cuja compreensão ainda, o entendimento da palavra ainda está um pouco cauterizado. Porque muitas vezes, irmãos, assim como num casamento, escute o que eu vou falar aqui essa noite, é muito sério. Essa compreensão provavelmente vai abrir muitas chaves, muitas cadeias que estão ainda trancadas dentro da mente das pessoas que querem entender Deus, que querem sentir Deus, que querem viver as bênçãos de Deus, mas ficam perdidas em religião, irmãos, e não conseguem entender por que elas, sendo fiéis, sendo inteiras, devotas, no caso do catolicismo, não conseguem obter retorno daquele investimento de tempo, de fé, de crença. E Deus me levava a uma reflexão muito profunda numa palavra que eu vou ler aqui essa noite. Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento. Apenas os versículos de 6 a 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, por muito repetirem suas orações, eles serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai, o nosso pai, sabe do que nós precisamos, antes mesmo de o pedirem, ou de pedirmos a ele. Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois tudo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta
será aberta. As pessoas precisam entender que quando Deus nos convida a ir para o quarto conversar com Ele, não quer dizer que ela precise ou ela necessite largar uma instituição denominacional, deixar de frequentar uma igreja, comumente chamado de igreja, um templo, porque eu falo igreja com muito cuidado, com muita cautela, porque o dia que eu e o pessoal do Cordão nos reconhecemos, nos enxergamos como igreja, ou seja, como pedras vivas, onde quer que nós andemos, nós temos essa pedra, onde quer que nós caminhemos, nós somos de fato templo do Espírito Santo. Por isso que a quem mais é dado, mais será cobrado. Essa consciência, uma vez dilatada, ela nos liberta de amarras e faz a gente sentir livre para adorar a Deus, inclusive no quarto. Mas o quarto aqui é metafórico. O quarto aqui simboliza intimidade. Assim como um casamento, um casal, obviamente que há crianças, eu não posso aprofundar muito essa pregação. Eu, quando faço eventos para casais ou para família, eu procuro ser mais didático, mas eu vou ser sucinto. E as pessoas que me ouvem, as pessoas que me assistem aqui pelo Face, ou aquelas também que me assistem aí no reprise pelo YouTube, vão compreender do que eu estou falando. Jesus Cristo é o noivo que virá buscar a sua igreja. Sua igreja somos nós somos a noiva. Entenda que Deus, Ele sempre usa uma linguagem metafórica para que o nosso psique, a nossa compreensão limitada, consiga absorver. Por isso que a Bíblia, irmãos, é o único livro possível de nós compreendermos Deus, porque Deus Ele é loucura, Deus é impossível, como a irmã Andréa falou aqui hoje. Não tenta entender Deus, que você vai ficar doido, você vai enlouquecer, minha irmã, se você esperar que tudo que você faz, um Deus de causa e efeito vá responder, ou vá atender o que você quer. Não é bem assim. Existe todo um processo, um posicionamento que Deus espera de nós. Então Ele vai dando corda, Ele vai dando linha. Ele quer que nós nos relacionemos com outras pessoas. Ele quer que até na aflição a gente aprenda a pedir. Seja um copo d'água, seja um pouco de água, seja um pão, ou seja um abraço, seja uma instrução, seja um chimarrão, ou seja uma palavra, seja um carinho. Ele quer que nós entendamos que Ele quer nos ensinar a viver como corpo. Ele quer tirar essa presunção, essa arrogância do eu me basto comigo mesmo. Não, Ele quer nos levar para a intimidade com Ele, para que nessa intimidade nós aprendamos a amar a Deus no próximo, para que nessa intimidade nós consigamos nos sentir igreja e despertar o desejo de agradar e de abençoar as pessoas. E aí você começa a entrar numa outra dimensão espiritual. Quando você vai para esse secreto, você entende que da mesma forma que um casal nas núpcias tem aquela intimidade em quatro paredes que só é concernente a um casal, assim é com o noivo e a noiva. Há coisas que pessoas da sua família não vão entender. Há coisas que você, que agora teve um encontro com Deus, você, meu irmão, você, minha irmã, que está chegando agora, que ainda não é crente, que ainda não professa uma fé cristã evangélica, mas sente algo de Deus, como a nossa querida Carol, que expressou um dia aqui que muito me emocionou, que enquanto ela lia a palavra, ela foi invadida por um desejo de chorar, que ela não sabia expressar o que era aquilo. Eu falei para ela, isso aí é o Espírito Santo te constrangendo com a presença dele. É aquele choro que excede a compreensão, excede a análise. Eu não estou triste, eu também não estou emocionada. Por que eu estou sentindo isso? É assim que Deus faz. É quando as nossas emoções, os nossos sentidos, eles são submetidos ao Todo-Poderoso. E aí nós vivemos apenas. Materializa-se, aleluia, a presença dele, seja no milagre, ou seja num simples circunstancial, num simples agir, numa simples materialização daquilo que você pediu, daquilo que você orou, daquilo que você esperou, daquilo que você tanto buscou e não acontecia. Aí quando você resolveu entrar no descanso dele, Senhor, eu sei que tudo pode, eu sei que tu és o meu pastor, como o nosso querido Abílio sabiamente falou aqui essa noite, por isso que eu sei que nada faltará. Eu sei, Senhor, que eu não devo ficar ansioso, Pai, por coisa alguma, porque o Senhor é quem me supre. Eu sei que existem tesouros, bênçãos escondidas, e ainda que esse campo não pertença a mim, essa terra, esse mundo onde eu vivo, os tesouros que eu tenho que cavar não são daqui, mas são tesouros do céu. Então me ensina a buscar aqui o teu reino, para que o Pai Nosso não seja uma mera repetição, mas que o Pai Nosso seja uma profissão de fé, que o Pai Nosso seja assim: Senhor, seja feita a tua, não a minha vontade, assim na terra, como ela é feita no teu reino aí nos céus. Aí, irmãos, você começa a viver em novidade de vida. Dito isso, você vai começar a entender o que Deus quer fazer aqui essa noite para te ensinar a ter intimidade com Ele. Te ensinar que mesmo que você congregue, repito, você não tem que sair de um lugar nenhum, ou nem ir para lugar algum, sem antes consultar Deus.
Deus quer nos ensinar a irmos para o quarto, para criar uma aliança com Ele, porque eu fiquei 10 anos dentro de uma denominação evangélica. Profetas diziam, sai daí, o que tu queres aí? Deus tem um cajado para ti. Eu falei, mas Deus não falou comigo isso. Eu sei, mas ainda não é o tempo. Eu tenho ouvido outros pregadores dizendo, fica aí, até que eu te prepare, até que eu te apronte para começar a obra. Entenda que aprontar para uma obra não quer dizer que nós estejamos prontos, mas preparados para começar a andar no caminho. Preparados para começar a instruir. Preparados até para ter a ousadia de exortar muitos que se acham até prontos, porque a força do braço, a arrogância, a presunção do saber sem Deus nos torna fariseus. Nos assemelhamos àqueles, como naquela época, Caifás e Anás eram sacerdotes, cuidavam do templo, mas não tinham nada de evangelho, porque renunciavam a Jesus. E eu comecei a ler e estudar a palavra, irmãos, e coisa tremenda quando você começa a buscar o conhecimento agregado à sabedoria. É por isso que Deus nos ensina que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, para entender como é que Deus quer que nós desenvolvamos intimidade com Ele. O primeiro ponto é a busca, é ir para o quarto, é buscá-lo. Eu estou todo quebrado, eu estou todo cheio de pecado, eu continuo errando, eu continuo adulterando, eu continuo me drogando, eu continuo vagabundeando, eu continuo fazendo tudo aquilo que Deus abomina, mas eu estou buscando esse Deus. Aleluia. Do meu jeito, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou lendo a Bíblia, não estou entendendo nada. Eu estou orando, eu não sei nem rezar, mas eu estou tentando me aproximar desse Deus, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Você está no caminho da busca. Você está sendo separado para algo maior. É o processo de santificação. Aconteceu comigo, irmãos. Não foi homem, não foi presença humana, foi o próprio Deus. Como esse Deus não faz acepção de pessoas, se Ele fez comigo, Ele faz contigo. Se Deus Ele não faz distinção, Ele quer que nós tão somente abramos nosso coração para poder desfrutar disso. Olha o que Tiago fala aqui no capítulo 4, versículo 3. Quando pedis não recebeis, olha só, estou pedindo, irmão Jair, e a bênção não chega. Estou me consagrando, pastor André, vou nas campanhas, nos jejuns, nos montes, sinto a presença dele, mas quando eu peço eu não recebo. Aleluia. Não esquece que Deus conhece o teu coração, mano. Minha irmã, Deus conhece o teu coração, mais do que você. O coração do homem é enganoso, é terra estranha, é só Deus que conhece. Aleluia. Quando pedis não recebeis, por quanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjares em vossos prazeres. Então, toda vez que você pedir, até saúde quando você pede, para que tu quer ser saudável? Olha que interessante isso. Se você não entender que o propósito do Evangelho é o maior servir o menor, se você não entender que Deus quer que nos tornemos corpo, não para frequentar uma instituição, mas para que nós nos coloquemos à disposição do próximo, no que eu posso te ajudar, meu irmão? Ainda que você não tenha nada, o pouco que você tem, quem se preocupa, quem se responsabiliza, quem se encarrega na multiplicação é Deus. Muitas vezes que eu orei por enfermo enquanto eu estava doente, eu fui curado. Algumas vezes que eu orei por pessoas que pediam para que Deus abrisse porta no campo financeiro, eu estava sem shows, porque eu ainda naquele processo de conversão, ainda tocava na noite. Portanto, não queira se apressar como a religião tem propósito de querer esculpir o cara a facão, achando que é assim que ele vai preparar um vaso. Não, irmãos. Deus tem um tempo certo, o oleiro sabe como trabalhar no vaso. Ele sabe como preparar o barro. Assim é Deus quando Ele toma em suas mãos. Ele sabe como preparar. Tão somente obedeçamos, tão somente busquemos, tão somente nos preparemos para poder nos santificar, nos separar para que se cumpra a vontade dEle, os projetos dEle. E aí quando os projetos dEle, porque eu entendi que a partir do momento que eu me rendi para esse Deus, o que eu faço, o que eu penso, o que eu quero, não importa mais, você vai despertar esse novo nascimento. Você vai fazer com que esse novo nascimento brote no seu coração. E você vai começar a desfrutar das bênçãos escondidas, os tesouros que a Carol falou aqui essa noite. São tesouros espirituais, que não serão revelados somente na glória, na eternidade. Não, irmãos. Aqui nessa terra, nesse tempo, para que eu e você nos tornemos testemunhos vivos de Deus. O escritor em Hebreus fala no capítulo 12, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. É fácil ficar de rixa com alguém, né? É fácil a gente se desentender por coisas bobas, e aquilo vai alimentando, às vezes até em família. O diabo cria situações, irmãos,
é uma coisa boba, eu não vou criar situações aqui porque eu vou estar dando ideia para Satanás. Não. Mas cada um de vocês sabe. Aquela pessoa que tu não consegue mais se relacionar porque um dia ela me olhou feio, eu não tinha feito nada, até pentei o cabelo, estava bonito. Por que ela me olhou feio? Pô, irmão. Quando você entende que Deus quer que nós sejamos todos iguais perante Ele, como irmãos, e ainda que você não tenha essa compreensão, esse esforço de tu te separar para que Ele possa ter a liberdade de fazer aquilo que lhe apraz, você vai entrar nesse descanso que a Andréa falou aqui hoje, que a nossa irmã disse para que nós não fiquemos ansiosos. Então esse esforço é da tua parte, é buscar esse Deus, lendo a palavra, lendo a Escritura para entender a palavra, ouvindo pessoas que têm esse bom senso, esse discernimento como a gente procura ter em Cristo Jesus, falando que Evangelho é prática de vida para você viver o seu dia a dia, com a tua família, no teu trabalho, na tua escola. Isso que o Evangelho ensina. O Evangelho não quer encarcerar pessoas, o Evangelho quer trazer a gente para a liberdade. Essa deveria ser a função da igreja enquanto instituição, nos preparar para o mundo, como fala lá em João 17, Pai, Jesus na oração sacerdotal, ele diz, eu não quero que tu os tires do mundo, eu não quero que tu os institucionalize, não. Eu quero que eles sejam um só como eu sou um só contigo, para que eles desfrutem o melhor dessa terra, para que eles se santifiquem, para que eles possam ser sal no mundo, luz do mundo, sal da terra, que eles possam se misturar aos outros que não têm sabor, que são sonsos, que são sem gosto, que são sem paladar, e encontrem sabor na vida, prazer de viver, só pelo fato de entenderem que tu estás vivo, que tu não és uma religião, que tu não és uma doutrina, que tu não és uma seita, mas que tu és uma sã doutrina no Evangelho, no modus operandi de viver. Aí começa um novo processo. E Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vai o processo de santidade, vai saindo o ranço, vai saindo toda a carniça espiritual na busca, e tu vai te envolvendo, tu vai te purificando. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, amados, visto que temos essas promessas, os tesouros, as bênçãos, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Irmãos, para você saber como te santificar para Deus, você vai ter que recorrer à palavra. É evidente que em poucos minutos eu não tenho como despejar em você. É como você queria assim, irmão, me ensina a tocar violão, eu te ensino tudo que pode ser feito nesse braço de harmonia. Eu ainda não aprendi tudo, irmão, tem que estudar mais. Então você entende que tudo tem um tempo, mas tem que ter uma dedicação, tem que haver um esforço. Se não houver esse esforço, as coisas não acontecem. E o mesmo Paulo falando a Timóteo, aí começa um novo movimento espiritual. 1 Timóteo 4, 1, 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E o mesmo Paulo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 5, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos, e desviarão, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Porque a verdade é o que liberta, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Voltando-se para os mitos, para as fábulas. Mas tu, porém, você que me ouve hoje no Face, você que nos escuta no YouTube, você que compartilhou essa mensagem, seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições, porque nesse mundo vocês vão ter aflição, não vai ser melzinho na chupeta. Tem que passar por esse processo, vai ser bom para vocês. Suportem os sofrimentos. Façam a obra de um evangelista. O que um evangelista é? Nada mais do que um portador da palavra de Deus. O evangelista não necessariamente é um cargo eclesiástico dentro de uma denominação, especialmente pentecostal. O evangelista é aquele que prega o evangelho, conforme fala Marcos 16,15. Ide, andem, vão para o mundo inteiro, a toda criatura, e preguem o evangelho. Façam obra, sejam um evangelista, cumpram plenamente o seu ministério. E Tito 2,1 fala, tu porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, a sã doutrina é a doutrina de Deus.
A sã doutrina é aquilo que Deus quer que nós aprendamos para a gente poder, ao entrar no quarto conversar com Ele, Ele nos capacitar, Ele nos instrumentalizar. Você pode observar que você só vai buscar Deus pela dor. É quase que um adágio popular, não vem pelo amor, vem pela dor. Cada um de nós aqui certamente teve experiência com Deus na prova. Cada um de nós aqui, com certeza, ou é um desemprego, ou é um casamento falido, ou é uma doença incurável, ou é uma situação que Deus permite que nós passemos para chamar nossa atenção. Para alguns também pode até ter suprimento, ter abastança material, mas aquele vazio na alma, aquele oco, que o dinheiro não supre. Mas eu comprei um carro novo agora, última geração, tecnologia de primeiro mundo, inteligência artificial, o carro só falta falar, pastor André. Mas eu não sei, não vejo a menor graça, você anda naquele carro para quê? Para ir aonde? Fazer o quê? Esse vazio, irmãos, é só o Espírito Santo que pode suprir. Então o convite para tu entrar no quarto, e em secreto, este Deus que tudo vê, venha te recompensar, é transformar o teu coração. É fazer com o teu novo olhar, conversão é mudança de caminho, mas é mudança de mente. Esse caminho é uma metáfora, irmãos. O caminho não é uma estrada pavimentada que você anda, onde tem um asfalto bonitinho. Não. O caminho muitas vezes ele é duro, ele é pedregoso. No interior a gente vê muita brita, né, irmão Valmar? Poeira. Lá onde o compadre anda, lá certamente anda a cavalo. Aquelas estradas que são mais caminhos do que estradas, porque elas foram trilhas fruto de passagem de pessoas que transitaram por ali. Agora, quando o caminho passa a ser pavimentado pela religião, quando o caminho começa a ser traçado por regras, um pouco aqui, um pouco ali, vão atando fardos, vão atando pesos, ela deixa de ser o caminho que é Jesus e passa a ser a estrada que é a religião. Como se a religião fosse porta-voz, como se a religião fosse uma medianeira entre nós e o Pai. Absolutamente, irmãos. O véu foi rasgado de cima a baixo para que nós tenhamos essa liberdade, inclusive, de ficar dentro de uma denominação. Nós temos a liberdade, inclusive, de ficar lá dentro como eu fiquei 10 anos. Mas com a mente livre, assim como Paulo e Silas na cadeia, ele estava preso em cadeias, mas o seu espírito livre, tanto que ele louvava, e as correntes arrebentavam, havia propósito dele ali. Se você está aí dentro de uma denominação, entenda, seja servo. Você não está aí, irmãos, para ostentar cargo. Deus manda te dizer, é com você mesmo, pastor. Deus não te colocou aí com conhecimento teológico para você ficar ostentando, para você ter a presunção do saber e manipular pessoas através da Escritura. Porque naquele dia você vai ter que prestar conta, assim como eu também, do que você fez com as almas aqui na terra. Isso é muito sério, irmãos. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então as pessoas estão presas, irmãos. E é tão terrível isso, porque parece pior que macumba. Eu fui macumbeiro, fui quase pai de santo, conheci o diabo de andar com ele. Eu sei o que é uma mente presa, uma mente cativa do Satanás. E hoje dentro de instituições as pessoas estão assim, porque elas não são ensinadas a buscar o Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Elas estão sendo catequizadas a viverem dentro de uma instituição segundo os seus dogmas. A frequência no lugar é mais importante do que a busca no Deus vivo. O dar oferta, o dar alguma coisa é mais importante do que você buscar a Deus, a soberania dele sustentar. O crer que ele nos sustenta enquanto nós dormimos, porque eu sou filho, eu sou servo, o descanso. Então instala-se uma barganha, eu vou dar e eu vou receber. É quase como fazer uma oferta para uma entidade africana. É a troca. E você não consegue estabelecer aliança com Deus nunca, porque você vai para o quarto, não para buscar o teu Criador, você vai para o quarto fazer barganha com Ele. Ó, se o Senhor me curar, eu vou te dar isso. Se o Senhor me der aquele emprego, eu juro que eu nunca mais deixo de ir à igreja. Se o Senhor fizer isso, eu prometo fazer aquilo. E vira uma moeda de troca, e você não estabelece uma aliança com Deus vivo. Foi assim quando Paulo falou, irmãos, ele teve em Antioquia, eu não posso ler porque o tempo está avançando, é muita coisa para falar. Em Atos dos Apóstolos 13, é tão maravilhosa essa palavra, meu Deus, não dá tempo. A sã doutrina é a doutrina de Deus. E Paulo teve essa revelação perseguindo os cristãos. Quando ele pregou os judeus na sinagoga, enfatizando a aliança de Deus com Israel, porque os judeus tinham orgulho de ser o povo escolhido, eram arrogantes, presunçosos. Então Paulo começou a explicar com as boas novas como é que elas representam o cumprimento da aliança, através do perdão dos pecados, da libertação das culpas, através da ressurreição de Jesus. E naquele tempo era complicado falar isso.
Naquele tempo a sinagoga, irmão, o culto começava com uma leitura do Shema. Estudei isso hoje, não sabia o que era Shema. É um conhecimento que está ao alcance de qualquer um de vocês. São as 2 primeiras palavras da seção da Torá, que constitui a profissão de fé central do monoteísmo judaico, ou seja, o texto que está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles ficam repetindo, os judeus repetem várias vezes durante o dia essa passagem, faz parte da liturgia dele. Daqui a pouquinho eles chamam alguém, que chega um visitante, algum conhecedor da palavra, eles pedem para ler o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e alguém lê um versículo, cada dia vem um, cada um com a oportunidade de ler. E quando chega algum mestre, algum conhecedor, e Paulo era muito bem quisto nesses lugares, chegava ele lá, sempre com Barnabé, que diziam de 2 em 2, normalmente eles tinham porta aberta, irmão, quando visitavam a primeira vez a igreja, mas assim que eles falavam sobre Jesus, pastor André, dizendo para os judeus que Jesus era o Messias, que já tinha vindo, Paulo e Barnabé, normalmente eles tinham a porta aberta quando entravam, a primeira vez, era uma vez e nunca mais, mas assim que eles falavam sobre Jesus como Messias, não eram mais convidados para pregar, e algumas vezes até eram expulsos da cidade, irmãos. Isso acontece nos dias de hoje. Eu percebi que muitas denominações deixaram de convidar o cordão para pregar depois que a gente começou a falar de Jesus. Eu percebi que os irmãos, toda vez que perguntavam para a gente, irmão, o que vocês gastam para ir até lá? E a gente está falando que não está cobrando nada para ir. Nós estamos apenas querendo levar o nosso louvor, não queremos nem abrir a boca para não entrar em contenda e não entrar em rixa, não dar uma de Paulo e ser expulso da cidade. Só queremos louvar, né? O pastor Salvador teve uma revelação tremenda. Irmão, começa a mudar o teu discurso. Pergunta para essas denominações quanto é que eles querem receber do cordão para poder visitar lá. Então lança essa palavra agora, irmãos. Quanto você quer de oferta do cordão para a gente poder até aí? Porque tem almas que precisam ouvir a palavra. Tem vidas que ainda não tiveram a revelação do que é buscar Deus em espírito, em verdade, no quarto. Sem qualquer presunção, sem qualquer arrogância. Nós pregamos e louvamos. Podemos ir só louvar. Já tivemos até em igreja adventista que eu não abria minha boca, como boi amassando milho. Não abrimos a boca, mas o Espírito Santo de Deus se derramou através daquele trompete ungido do pastor Salvador, e vidas se entregaram para Deus naquela igreja adventista. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quem tem chamado, quem é escolhido, quem tem intimidade com Deus, quem busca, quem se santifica, e quem procura seguir a sã doutrina, que é o Evangelho, não é doutrina religiosa. Sã doutrina não é uso e costume. Santificação é separação para o Deus vivo. Quando isso é discernido e você entende o que é evangelho e o que é religião, você desmistifica e faz com que pessoas tenham vontade de buscar esse Deus, porque muitas estão com a mente confusa. Já vai para o culto? Já vai para a missa? Já vai com essa Bíblia embaixo do braço? O que tu ganha lá? Vai dormir lá? O pastor te dá alguma coisa? Irmãos, frases que eu ficaria aqui dias e noites escrevendo. Dá para lançar um livro. Porque é assim. O que a religião fez com o evangelho data lá dos fariseus, irmãos. E é muito triste isso. E Paulo também passou por isso. Mas quando tu fala o que o profeta Jeremias nos ensina em 29:13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você buscar essa intimidade com Deus, seja onde for, pode ser em espírito, em verdade, o quarto é apenas uma metáfora, já disse isso. Aí tu vai entender que aonde tiver o teu tesouro, ali também tem que estar o teu coração. Mateus 6:21 e Lucas 12:34 fala sobre isso. O Tiago, no capítulo 4, versículos 1 e 2, diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Irmãos, quando você pedir algo para Deus, que esteja no centro da vontade dEle, que aquilo seja santo, que aquilo tenha propósito, pode ser a cura de uma enfermidade, pode ser uma casa, pode ser um casamento, pode ser um carro, pode ser apenas paz. Eu quero levar paz. Já tenho tudo, mas eu preciso de paz. Eu não tenho paz. Eu vejo muitas pessoas me dizendo isso. Deus vai te responder. Deus vai te dar.
Porque o próprio Deus falou em Deuteronômio 4:24, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, Ele é fogo consumidor. Esse zeloso quer dizer ciumento, Ele quer que nós nos santifiquemos, nos separemos para Ele, porque Ele tem coisas grandes para nós. Mas é importante esse processo, para que nós sejamos testemunhos dEle na terra. Para o diabo não vir dizer que foi Ele que deu, que tenho eu contigo, Satanás. Arreda-te de mim. É o Deus que me sustenta, é o Deus que me supre, é o Deus que me cura, é o Deus que me prospera. Aí eu já encerro essa mensagem com Mateus 7:11. Se vocês, apesar de serem maus, vocês que são pais aí, que estão ouvindo essa palavra, vocês sabem dar coisas boas a seus filhos? Está aqui o Romildo dando para o Davi um copinho aqui, ele está se alegrando. Vocês que são maus, dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Peça, você vai receber. Bate, vai abrir. Busca Deus de todo o coração. Quando você entender que o pedir, buscar, o bater não são as coisas, mas é o Deus das coisas. Aleluia. Aí você vai entender o reino de Deus. Você vai experimentar o que é Ele acrescentar as coisas. Senhor, me dá saúde, Senhor, para que eu tenha a propósito de fazer a Tua obra, trabalhando na minha empresa, capinando aqui na frente. Me dá saúde, Deus, para poder amar a minha família, amar meus irmãos e poder ajudá-los em alguma coisa. Eu quero ser útil na Tua obra. Não necessariamente de forma eclesiástica, como um pastor, um obreiro eclesiástico, mas que você seja muito mais funcional dentro de um ministério chamado Igreja do Senhor no mundo, fazendo a diferença. Mas se o teu chamado for para ficar lá dentro daquela instituição, pede para Deus colocar metanoia, que o objetivo pelo qual tu estejas lá seja realmente Jesus, que o propósito de realmente você ser um pastor não seja meramente uma hierarquia, como uma patente militar lá dentro, não, mas que ela seja algo que possa fazer diferença na vida daqueles para os quais você foi chamado para instruir, para apacentar e para ajudar. Intimidade com Deus passa pelo processo da busca, da santificação e finalmente da prática da sã doutrina do Senhor. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 24 de julho de 2019, na reunião do Cordão. Alguém mais conosco para nos despedirmos, pastora Denise? Antes de nos despedir, só uma observação que o irmão Sandro Pink botou aqui, irmão Jair. A teologia tem tirado os filhos de Deus do quarto e enchido as salas de aula, sendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Que Deus nos dê sabedoria. Amém? Nossa próxima reunião do Cordão, pastora Denise? Dia 7 de agosto. Dia 7 de agosto. Se você mora na região próxima aqui, pode vir até aqui participar da Santa Ceia do Senhor, às 18h45, pelo horário de Brasília, horário local. E na sequência já fica conosco aqui para a reunião do Cordão. Amém? Assine, inscreva-se no nosso canal do YouTube, não paga nada, irmão, só botar o sininho lá, compartilhe esses vídeos, mande seu comentário, assim como o pastor Sandro fez agora, Sandro Vink, complementando um pensamento, compartilhando. Eu também quero aprender com vocês, irmãos. Eu não sou um protagonista de nada que não seja o Evangelho. Eu não estou inventando a roda. Eu estou apenas fazendo aquilo que Jesus me incumbiu de fazer quando me chamou, desde o dia 12 de outubro de 2005. Quando você entender que tudo que você está passando hoje, que você não está entendendo nada, é um processo para te levar a esse propósito, você vai entrar no descanso do Senhor e vai desfrutar das bênçãos dessa terra, dos tesouros escondidos. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão.